Viver com propósito. O podcast. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast de propósito. Quanto tempo, quanto tempo. E ao meu lado, sempre querido, amado, lindo e maravilhoso, não tão lindo assim, mas meu querido amigo Fábio Borges. Olá, queridos! Que alegria, que saudade que transbordava em meu peito estarmos aqui mais uma vez reunidos nesse podcast. Onde quer que você esteja neste planetinha chamado Terra, ou qualquer outro lugar, em qualquer outro tempo, obrigado pela sua audiência. Audiência de milhões de pessoas ao redor do mundo, né, Fábio? É claro, somos celebridade, né? Afinal de contas, somos celebridade. Meus amigos, brincadeiras à parte aqui, nós vamos recomeçar esse podcast. Você que acompanha e acompanhou, nós demos uma pausa aí, eu fui fazer uma viagem de bicicleta aqui pela Europa, fiquei um tempo a pensar na vida, que é um bom tema, inclusive, para trazer no podcast aqui alguns desses pensamentos, algumas dessas coisas. Mas nós vamos trazer, o nosso assunto aqui no podcast vai ter alguns assuntos, né, Fábio? Um deles qual é o nosso assunto? O nosso assunto é propósito, o nosso assunto é empreender com propósito, o nosso assunto é mais o quê, Fábio Borges? Felicidade, autenticidade, um monte de coisa que termina com ad, entendeu? Porque a gente é culto também, a gente não é só um rosto bonito, a gente não somos apenas pessoas lindas, entendeu? Temos um conteúdo aí para partilhar. Não, eu acho que vai ser um conteúdo muito interessante, porque nós vamos trazer também convidados, pessoas mais inteligentes do que nós. Sim. Mais incríveis do que nós. Vai ser difícil achar, mas a gente vai correr. Mas nós vamos procurar e nós vamos encontrar pessoas incríveis Inclusive, com histórias incríveis. Você que está nos ouvindo agora, se você quiser dar sugestões, como é que você faz? Vai em nossas redes sociais, @RafaNassif, @o.FabioBorges, e vai lá no Instagram e manda para nós assim, quais ideias, sugestões de temas, de convidados. Eu sei que não vai ter muitas celebridades maiores que a gente, mas a gente tem bom coração, a gente vai trazer, a gente vai buscar. Isso. Então, dê sua sugestão. Não, e nós vamos trazer pessoas super interessantes aqui, com histórias de vidas incríveis, e vai ser muito bom. Meus amigos, e hoje eu quero começar com um assunto que é um assunto, digamos, bastante fundamental, e que traz o fundamento também, fundamental é que traz o fundamento para todos aqueles outros assuntos que nós vamos falar. E o assunto de hoje é viver com propósito. O que significa viver com propósito? Fábio, você quer começar a responder? Eu começo eu? Como é que nós vamos trabalhar nisso aqui? Eu vou começar então. Então vai lá. Rafael, o que é viver com propósito? Viu como eu comecei bem? Começou muito bem. Cara, viver com propósito, vamos lá ver. Eu acredito na vida, eu acredito que todos nós temos um propósito, ok? Mas acredito também que o propósito é muito menos romântico do que muitas vezes nós vemos e que talvez as pessoas esperem que sejam. Ou seja, nós estamos aqui, fazemos eventos e formações, etc. E eu acho que todos nós, inclusive eu, gostaríamos que o propósito fosse uma coisa quase angelical, uma coisa divina, uma coisa que de repente nós descobrimos dentro de nós, um propósito maravilhoso, e nós vamos começar a seguir esse propósito, e quando a gente começar a seguir esse propósito, tudo vai dar certo na nossa vida, e nós vamos ganhar dinheiro, e nós vamos ser prósperos e abundantes, eu vou fazer o que eu gosto, e não vou ter que trabalhar nenhum dia da minha vida, porque eu estou cumprindo o meu propósito, e vai ser lindo e maravilhoso. Cara, e a realidade não é bem assim, isso aí é ilusão, isso é uma viagem completa, isso não vai acontecer, né? Só que eu acredito também que todos nós temos um lugar no mundo, nós temos um lugar aonde eu acredito de verdade que se nós ocuparmos aquele lugar, nós conseguimos desempenhar para o mundo o nosso melhor papel. Nós conseguimos entregar para o mundo aquilo que nós fazemos de melhor. E o mundo recebe de nós aquilo que nós temos de melhor. E eu acredito que se todos nós ocupássemos verdadeiramente o nosso lugar no mundo, que é a nossa missão, é o nosso propósito, a gente deu o nome aí que quiser, cara, talvez o nosso mundo seria um mundo melhor. Talvez as pessoas seriam mais felizes, mais realizadas. Realizadas pessoalmente, realizadas profissionalmente, realizadas dentro delas mesmo. E eu acho que isso é uma busca constante que nós temos que fazer.
E é uma busca que e eu acho que a gente só encontra isso, essa missão, esse propósito, esse lugar no mundo, quando a gente está caminhando, quando a gente está fazendo. Ô, Fábio, então me conta aqui agora um pouquinho sobre a questão da sua vida, por exemplo. Porque o Fábio a vida inteira foi dentista, foi bombeiro, e pelo que eu entendo, não era o que fazia o olho dele brilhar. Estou certo ou errado, meu Não querido? era muito feliz, não. Eu confesso eu nunca fui muito fã de dente, né? Cara, agora eu tenho que fazer uma coisa aqui. Cara, você ir no dentista, que já é bom, que está cumprindo seu propósito na Terra, já é a pior coisa do mundo, imagina num dentista que não está lá muito feliz. Não, mas eu não Porra. estava feliz assim com a questão dos dentes. Mas eu percebi verdadeiramente isso. Eu não gostava de dente, mas eu gostava mesmo era de gente. Eu gostava dos donos dos dentes. Então acabava que eu conversava mais. O meu consultório às vezes era mais psicológico do que odontológico. Então eu acho que nessa coisa do viver com propósito, como o Rafa já falou muito bem, tem um livro que a gente ainda vai escrever ainda, que eu adoro esse título, que é As Trombetas Não Tocarão, porque as pessoas acham que é isso, né? O propósito você vai estar andando na rua e aí daqui a pouco trombetas tocarão e descerão anjos com uma chuva dourada e algodão doce será espalhado na rua e todos nós seremos... Não é isso que vai acontecer. Algodão doce não, que açúcar faz mal. Exatamente. Então, tirando o algodão doce, todo o resto pode acontecer. Mas na verdade, o propósito ele vai sendo construído. Vai construído com a sua história, com as suas ações, com as suas atitudes, e aquilo que você se permite viver, aquilo que você se permite conhecer, aquilo que você se permite verdadeiramente ser. O problema é que hoje a gente vive essa indústria, às vezes, do desenvolvimento humano e tal, que aí vende um pouco essa coisa que é uma mentalidade de escassez, de que você precisa do seu propósito agora, e se você não tiver o seu propósito agora, você não vai ser feliz, e aí você vive uma infelicidade porque você só vai ser feliz quando encontrar o seu propósito. E aí você vive essa coisa escassa da necessidade do ter, e você para de viver o agora, e você para de viver o presente, e você para de viver, porque você está sempre à espera deste novo e não entra em ação. E o seu propósito ele só vai ser criado, construído, só vai ser identificado, vivido por você a partir do momento que você se permitir viver exatamente quem você nos seus valores, na sua essência, e aí existe essa construção. Mas você precisa estar em ação, você precisa realmente dar os passos, não é isso? É, exatamente isso. E eu acho que tem uma outra coisa também, que esse propósito, né, quando a gente fala em propósito, fica uma coisa assim muito bonita, muito romântica, etc., como nós já falamos aqui, e nós esquecemos também uma outra coisa, chamada trabalho. E o trabalho, ainda que seja para cumprir o seu propósito, ainda seja para cumprir aquilo que você quer cumprir na sua vida, o trabalho, ele dá trabalho. E o trabalho muitas vezes é chato. E o trabalho é muitas vezes para você ganhar dinheiro, para você ganhar seu ganha-pão, é para você sustentar sua família. E é muito bonito só falar assim, cara, eu vou viver de propósito, eu vou viver... Mas, no fundo, todos nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar para ganhar dinheiro, nós temos que trabalhar para sustentar a nossa vida, seja ela com muitos luxos ou seja ela muito básica. Mas ainda assim, nós temos que ir ao supermercado, nós temos que comprar comida que está, por acaso, cada vez mais cara, nós temos que ir na bomba de gasolina, comprar gasolina porque está cada vez mais cara e etc. E isso faz parte da caminhada, e isso faz parte da nossa vida. O trabalho, ele dá trabalho, e o trabalho ele tem que ser feito. Então, porque parece que também, muitas vezes, hoje em dia, a gente pensa, cara, não, então eu vou achar o meu propósito, e quando eu achar o meu propósito, o meu trabalho vai ser lindo, vai ser maravilhoso, e isso não dá trabalho. Cara, dá trabalho. E sempre vai dar trabalho, ainda que você faça o que você gosta. Agora, quando você faz algo que realmente você não gosta mesmo, você faz algo que só por uma obrigação, e a obrigação dessa de ganhar dinheiro, de sustentar sua família, sua vida e etc. Quando você passa 8 horas, 9 horas, 10 horas do dia fazendo uma coisa que vai contra verdadeiramente os seus princípios, os seus valores, cria uma coisa muito má dentro de nós. Quando eu digo mal, são coisas más mesmo, como doenças, como obesidade, a pessoa não consegue dormir direito, a pessoa entra no estresse
pesado, profundo, e obviamente isso aí reflete em todas as áreas da vida. E a pessoa a partir daí tem péssimos relacionamentos, fica um pai e uma mãe com menos paciência e etc, porque está vivendo uma vida muito cheia de estresse, né? E essa é a diferença de um trabalho, que se eu conseguir um trabalho que me preenche como ser humano e um trabalho que só me suga energia e me deixa lá para baixo. Os dois são trabalho e os dois dão trabalho. Só que pelo menos, eu me sinto muito mais útil, me sinto que estou cumprindo alguma coisa nessa terra. Estou sentindo que a minha vida aqui não está sendo uma vida em vão, simplesmente. Mas estou a cumprir, estou a fazer algo que eu gosto e faz sentido, né? Então, eu acredito isso mesmo, eu vivi isso, o Fábio viveu isso, muitas pessoas vivem isso. Por exemplo, fazer o podcast aqui, fazer os eventos, fazer o Desperta, o Viver com Propósito, etc., são coisas que nos dão muito prazer. Eu amo estar aqui, eu amo fazer isso, mas isso aqui também dá trabalho. Isso aqui também é difícil. Isso aqui também exige um nível de dedicação intenso, como tudo na vida, né? Sim, exato. É igual agora. Nós somos palestrantes. E a gente palestra em empresas, palestramos em eventos e tal. É muito lindo. Eu amo estar no palco. Eu tenho certeza que o Rafa ama estar no palco, ama estar com pessoas, ama partilhar. É maravilhoso, mas ser palestrante também tem todo o lado do trabalho. A gente tem que fazer reunião contabilista, a gente tem que viajar para fazer evento. E aí quando você viaja, você pega autocarro, você pega avião, você vai para hotel. Ai, ficar em hotel. Ficar em hotel é legal, mas quando você está sozinho, um dia chuvoso, e você tem que preparar a palestra, você tem que ensaiar, você tem que estudar, você tem que fazer reunião com o contratante, você tem que fazer briefing do que você vai falar. É uma série de coisas. Então, assim, tudo o que você, como o Rafael já falou, tudo vai dar trabalho. Mas quando você tem aquela conexão, cara, verdadeiramente é isso que você gosta, isso faz realmente toda a diferença. Agora, uma coisa que eu também quero deixar claro, vamos parar com esse negócio de que propósito está correlacionado única e exclusivamente com vida profissional. Porque parece que assim, o propósito é com que eu vou viver disso. Cara, propósito é a tua vida, é o que você quer para a sua vida, é o que você quer viver enquanto você, ser humano, a tua essência, o que você quer para a sua família, o que você quer para os seus relacionamentos, porque parece que, então eu tenho que encontrar uma coisa que eu gosto, eu sei tocar violão, então vou viver da música. Não é isso, não tem um protocolo, não tem uma fórmula mágica, é você encontrar dentro da tua vida, dentro daquilo que você deseja para você, esse equilíbrio da tua vida pessoal, da tua vida profissional, mas que seja de verdade, que seja verdadeiramente teu. Então, às vezes, as pessoas querem, acaba pegando vários hobbies, que são hobbies, e aí acha porque é hobby, faz bem e que dá prazer, então vou ter que viver disso. Não. Existem várias pessoas que têm como propósito de vida servir aos outros. E ela vai servir, cara, no trabalho dela. Seja ela contabilista, seja ela recepcionista, seja o que for. Mas tem um propósito de servir aos outros. Então, o propósito ele é mais amplo. Então, vamos fugir dessa coisa de que propósito é eu trabalhar com aquilo que me dá prazer, simplesmente. É muito mais profundo que isso. É isso mesmo. Eu tenho um irmão, o Felipe. E o meu irmão, ele é a pessoa que eu conheço no mundo que toca guitarra e violão melhor no mundo. Deve ter outras pessoas que tocam melhor que ele, mas eu não conheço. Porque ele, desde cedo, cadê? Acho que eu me entendo como gente, ele tá com um violão em cima dele. E tocando. Quando ele era criancinha, ele pegava o violão, tocava. E não tem, e isso aqui não é brincadeira, não tem um minuto, não tem um dia da vida dele em que ele não toca um violão ou uma guitarra. Não tem nenhum dia. Ele viaja, ele tem que levar. Ele foi para a lua de mel dele, ele levou uma na mala, para ter ideia. Ou seja, é impressionante. Então, assim, ele vive isso, tem coleção de guitarra, de violão, etc. e tal. Então, ele realmente adora isso, é a vida dele e tal. E aí eu falei, teve como todos nós, né, tem um momento na vida que você ou decide para isso virar a sua profissão, virar a sua carreira, ou não, continuar sendo simplesmente um hobby. No caso dele, sempre foi o hobby. E aí, uma vez ele me falou que não queria que isso virasse a profissão dele full time, né, o tempo inteiro,
para não perder o encanto, para não perder aquilo. Não estou falando que pode perder o encanto, talvez perdesse, talvez não, né? Não sei. Mas realmente, uma coisa é você tocar por prazer. Uma coisa é você tocar nas horas livres, uma coisa é você tocar com seus amigos, e uma coisa é tocar de vez em quando. Ele ia nos bares lá em Belo Horizonte, restaurantes e festas, etc. Tocava com amigo, mas continuava sendo um hobby, né, e tal. E outra coisa é você ser um profissional. O profissional, ele não vai ter tempo de, muitas vezes, estar com a família, vai estar sempre viajando, vai estar, tem aquelas turnês que tem que rodar países, estados, etc. e tal. Então, acaba por ser realmente difícil. E tem muita gente hoje em dia que é vítima do seu próprio sucesso. Você já viu? Por exemplo, eu vejo o Neymar, né? Nós estamos na época de Copa do Mundo, e o Neymar e tal. Cara, e é um jogador extraordinário e tal. Mas eu tenho certeza, cara, para ele, o que ele gosta é jogar futebol. Agora, tem 1 milhão de coisas que passam ao redor dele nesse momento que é um saco, velho. E o Cristiano Ronaldo é a mesma coisa, e os jogadores profissionais é a mesma coisa. Cara, o camarada não pode respirar para fora. Ele não pode falar uma palavra esquisita. Ele não pode... Cara, qualquer coisa que ele faça... Tem mídia, tem gente, tem paparazzi, tem foto, tem não sei o quê, e gente distorcendo muitas vezes aquilo que ele falou. Então acaba por ser chato mesmo. Só que o que ele ama é aquilo, o que ele ama é jogar futebol, né? Então ele está ali e está cumprindo o propósito dele. Então por que nós estamos falando isso, meus amigos? Eu estou falando isso porque para... de alguma forma, inspirar e encorajar você que está querendo, talvez fazer uma mudança de carreira, talvez querendo empreender, e aí eu gosto do termo, né, e a gente fala aqui sempre, o empreender com propósito, né, que é empreender em algo que faça os seus olhos brilhar, que faça o seu coração bater mais forte, né, que é empreender algo que faz sentido para você e etc. Só que sem a ilusão de que isso vai resolver sua vida, de que isso vai ser a solução de todos os seus problemas, de que uma vez que você entrou nisso e melhor ainda, começou a ganhar dinheiro com isso, que a sua vida está feita. Cara, é bom, é melhor, eu acho que é uma jornada que vale a pena ser vivida, mas a realidade é que no mundo onde a gente vive, sempre vão haver problemas, sempre vão haver dificuldades, sempre vão haver situações que nós temos que superar, e eu diria diariamente, nós temos que superar várias situações menos boas, e essa é a evolução da vida. É assim que funciona a vida, né? A vida não é e nunca será só um mar de rosas, né? E é importante que a gente saiba disso, até para ir atrás e para construir o nosso propósito. E tem uma coisa que o Rafa falou, a gente fala muito, a questão do empreender com propósito. Eu queria deixar uma coisa aqui que é o seguinte, o nosso caminho foi através do empreender em negócios, né, em atividades e tal. Foi o caminho que eu escolhi, eu larguei a vida de funcionalismo público, militar, para empreender com aquilo que eu amo, que é com a minha área de conhecimento e tal, usando aquilo que eu acredito que eu tenho de habilidade e talento. O Rafa vive esse caminho de empreendedorismo já há anos também. Mas quando nós falamos de empreendedorismo, não quer dizer que o seu caminho seja você montar o negócio, empreender. Não é isso. E eu vou desafiar o Rafa aqui. A gente vai ter um episódio de podcast que vai ser o Rafa falando sobre a importância de você ter a atitude empreendedora. Que eu acho que isso é importante. Você ter uma atitude empreendedora onde? Cara, na tua profissão, na tua carreira. Você pode trabalhar dentro de uma empresa com um contrato, só que você ter atitude empreendedora. Você ter ação, você ter proatividade, você, sabe? Então, e isso, o Rafa fala muito mais maestria do que eu, é para você entender que você pode sim empreender com propósito. Aonde? Cara, na tua família, no teu sonho pessoal de vida. O projeto que o Rafa teve de viajar de bicicleta, ele empreendeu para isso. Então, essa coisa empreendedora que eu fiz, que me fez sair do Brasil e vir para Portugal com a minha família, correndo riscos, né, aceitando os riscos. Existem todos uns passos que fazem com que você consiga realmente empreender com propósito em qualquer área da tua vida. Vai ter um episódio só desse. E aí, cobra então do Rafael Nassif. Não, vamos ter muitos episódios falando sobre muita coisa interessante. Cara, você estava falando aqui, eu lembrei, a primeira vez que eu vendi alguma coisa que eu acho que foi o meu primeiro momento de empreendedorismo,
foi quando eu morava em Belo Horizonte e tinha uma pizzaria perto da minha casa chamada Pizzaria Mangabeiras. E aí eu pedi, acho que para minha avó, me ensinar a fazer umas pulseirinhas de lã, meio de crochê, sei lá o quê, em que eu entrelaçava, entrelaçado normal, três fios só. E aí eu fazia pulseirinhas e eu ia na Pizzaria Mangabeiras e eu passava de mesa em mesa. Naquela época eles ainda deixavam, ainda era mais tranquilo, né? Eu acho que hoje eu nunca deixaria... Tinha tomado um tapão também, né? Sai aí! Não, e naquela, acho que era mais seguro também, né? Hoje, Sim, certamente, se fosse nos tempos de hoje, eu nunca deixaria minha filha fazer isso. 10 anos de idade, 12 anos, eu acho que era que eu tinha essa idade. E passava de mesa em mesa vendendo essas pulseiras, porque na época eu queria comprar passarinho. Hoje eu sou radicalmente contra passarinho em gaiola, né? Não gosto disso, acho que passarinho tem que viver livre, etc. Mas na época eu era criança, eu sempre adorei animais, eu vendia aquilo ali para que eu queria comprar passarinho para levar para minha casa e etc. E olha, e vendi muito, acho que ali começou a minha trajetória. Depois de milhões e milhões de pulseirinhas vendidas. Hoje é o senhor pulseira. Eu sou o senhor pulseira, né? O império das pulseiras. O império das pulseiras mundial. E você falando disso, eu lembrei, cara, me veio um flash, eu nunca mais tinha lembrado disso na vida. Também na época do colégio, eu era pequenininho, eu fazia adesivo, autocolante. Como? Eu fazia um desenho e cara, me vê a cena, assim, era da família Simpsons, eu gostava de desenhar. Eu desenhava os Simpsons e aí eu colava o papel contact por cima e vendia como se fosse adesivo. Olha! E vendia na escola. E aí eu ficava copiando os desenhos. E aí as pessoas começavam a me pedir desenhos. Os desenhos não eram muito bonitos, não. Mas era feito com tanto amor que as pessoas compravam. E eu lembro disso. Só que eu não tinha, assim, na verdade, eu não queria comprar passarinho, não. Eu gastava tudo na cantina. Eu comprava tudo em cachorro-quente. Coxinha e Guaraná. Coxinha e Guaraná. Mas é isso, né? Então, acho que a gente tem esses nossos caminhos de empreender. E eu acho que isso que é o bacana, nós percebermos que, cara, você pode empreender em qualquer área que seja, né? É isso. E meus amigos, eu acho que é isso. Nós vamos tratar muitos temas aqui, e muitos temas interessantes. E eu acho que esse tema ele é muito relevante do empreender com propósito, do viver com propósito, né? Viver uma vida em que eu consigo dar um propósito aos meus dias. Cara, eu não sei, e você não sabe, ninguém sabe na realidade se existe um propósito a todas as coisas. Qualquer resposta que nós tivermos, você tiver, é baseada em crenças, baseada nas nossas crenças. Pode ser nas crenças religiosas, nas crenças de vida, crenças do universo, a crença que você tiver, né? Porque nós não sabemos se tudo na vida acontece por um propósito. Eu não sei, né? Agora, eu sei uma coisa, que eu posso dar um propósito a todas as coisas. Eu posso decidir que talvez um acidente de carro que eu tive no passado me serviu para que eu fosse hoje um melhor motorista, me serviu para que eu tivesse mais cuidado. Ou seja, eu posso dar um propósito a todas as coisas que acontecem comigo. Às vezes uma situação muito triste, traumática que aconteceu na minha infância, eu posso olhar para aquilo e tirar um aprendizado daquilo e dar um propósito para aquilo. Por exemplo, talvez você tinha um pai que te batia muito. Graças a Deus meu pai não me batia muito, me batia só pouco. De vez em quando só meu pai me pegava assim. Mas eu amo muito meu pai, ele graças a Deus está vivo até hoje, eu tenho muito carinho por ele. Mas de vez em quando eu merecia, ele me dava uns tablefe a mais. Mas às vezes as pessoas passaram por situações, brincadeiras à parte aqui, algumas pessoas passaram por situações muito traumáticas, né? Eu posso dar uma nova leitura àquilo e dar um propósito àquele acontecimento na minha vida, né? Então a pessoa pode falar assim, pô, meu pai me batia muito, por causa disso hoje eu sou um melhor pai para o meu filho. E eu não quero ser um pai como meu pai foi para mim, por exemplo. Eu não quero ser uma mãe como a minha mãe foi para mim. Eu posso pegar aquela situação e falar assim, eu posso ser o melhor pai. E outras pessoas vão olhar para a mesma situação e vão falar assim, porque o meu pai me bateu, porque meu pai era, sei lá, bebia, porque meu pai era violento, ou qualquer que seja a situação, ou aí a pessoa, ela vai ser assim também, e culpa o pai dela por ela ser assim também, né? Ser violenta, ou beber, ou qualquer outra coisa.
A gente já está fugindo aqui um pouco do assunto, mas por que eu estou falando isso? Estou falando isso por quê? Porque eu consigo trazer um propósito a todas as situações da minha vida, inclusive situações mais difíceis. E é isso que eu quero trazer aqui, é isso que nós vamos trazer aqui e vamos falar muito sobre essa questão de... Eu vou contar aqui alguns casos aqui de empresas que eu empreendi, empresas que eu fiz, que eu quebrei, etc. E outras depois que foi criada com o intuito de criar algo melhor, mais positivo para o mundo, né? Acho que esses são temas muito relevantes aí também. E aí, meus queridos, como o Fábio falou logo no começo, nos sigam nas nossas redes sociais, principalmente que a gente usa mais é o Instagram, então o meu é @RafaNassif, o do Fábio é @o.FábioBorges. Mandem lá perguntas, porque muitas vezes no podcast, nós vamos soltar esse podcast aqui nas principais plataformas, né? Spotify, Apple, sei lá qual, tem várias outras. Tudo que tiver aí, nós vamos soltar isso aí. Inclusive YouTube, talvez você esteja nos assistindo pelo YouTube, né? Se você está assistindo pelo YouTube, olá. Mas se você está no carro, no trânsito, parado, está limpando a casa, está no ginásio, na academia, fazendo musculação, etc., onde você estiver, depois entra lá, mande um recadinho para nós, fala assim, pode ouvir seu podcast. Isso é legal porque dá um feedback aqui para nós, a gente sabe, isso é bem gratificante também. E, de novo, recomende temas, recomende pessoas para nós entrevistarmos aqui. Lembrando que nós estamos em Portugal e, preferencialmente, queremos entrevistar pessoas aqui presencialmente, né? Pode até ser brasileiro ou português ou qualquer outra nacionalidade, mas, idealmente, presencial. Gostamos que a pessoa venha aqui pra gente dar um abracinho, um beijinho na pessoa e tal. Comer um negócio, né, Fábio? Tá bom. E é isso. Já tá bom ou mais o quê? Tá bom. Eu acho que por esse hoje é o tá bom. episódio. E o nome desse episódio vai ser Estamos de volta. Estamos de volta. Celebração. Estamos de volta. Estamos de volta e vivendo com propósito sempre. Daqui a pouco, os próximos, nós vamos trazer todo um planeamento estratégico, mostrando nossa temporada, dizendo numeração dos nossos episódios. Mas hoje estamos de volta. Então é temporada qualquer uma. Episódio 1. Episódio 1. Episódio 1 da temporada. Exato. Tamo volta. Tá bom. Pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui mais um dia, esse lindo dia. Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço. Fábio Borges, quiser dizer um adeuzinho. Um beijinho na sua testa e estamos juntos. Até a próxima, meus queridos. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Tchau. Viver com propósito. O podcast.